a cura do paralítico no tanque de Betesda? Betesda. João 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: Levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Quantas reflexões, quantos ensinamentos essa passagem. Imagine só, um homem há 38 anos paralítico. E aí ele sabe de um tal tanque milagroso, onde as águas são agitadas por alguma espécie de anjo, em um determinado momento do dia. E aí aqueles primeiros que entrarem dentro do tanque, na hora que as águas estão agitadas, se curam. E ele estava desolado, muito triste, entregue, sem reação, desanimado, porque as águas se agitavam e os mais espertinhos passavam por ele, entravam no tanque, impediam ele de entrar, se curavam e ele permanecia ali. Sendo paralítico, não tinha força para alcançar essas águas agitadas pelos anjos. E dentro desse contexto foi que Jesus encontrou esse homem. Muito triste, entregue. E Jesus perguntou para ele: Você quer ser curado? E o homem respondeu: Senhor, eu não consigo ser curado, porque todas as vezes que as águas são agitadas, eles passam na minha frente, passam por cima de mim, me impedem de entrar, entram e eu não consigo alcançar as. Aí Jesus meio que, peraí, eu não te perguntei isso. Não perguntei se você está tendo dificuldade de entrar na água ou não, se não estão deixando você entrar na água. Eu perguntei se você quer ser curado. O homem não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer, não sabia que estava diante de um espírito, né, de altíssima escola, como Jesus. E Jesus disse apenas para ele: levanta, pega a tua maca e anda. O homem começou a sentir as pernas, começou a sentir o vigor novamente nas pernas, se levantou, pegou a maca e estava indo embora. Quando foi surpreendido pelos judeus, que perguntaram: você não pode pegar a sua maca, hoje é sábado, é proibido isso. Os judeus já chegam com as regrinhas, né? Com as proibições,
com toda aquela programação que a gente tem sempre falado aqui, e Jesus já não estava mais ali. Então vamos fazer algumas reflexões em torno dessa historinha. Porque essas histórias, gente, não são exatamente isso. Essa passagem, por exemplo, do tanque de Betesda, do paralítico, no tanque de Betesda, nós só encontramos essa passagem em João. Não está em Mateus, não está em Lucas, não está em Marcos. Aliás, João é um evangelho que eu recomendo, porque tudo que você encontra ali, dificilmente você encontra nos outros, né? O encontro de Jesus com a samaritana, por exemplo. A parábola do bom samaritano, também são parábolas que nós só encontramos em João. É um evangelho riquíssimo. E esse, especialmente, de Betesda, e o curioso é que João, as historinhas dele são muito mais mitos do que propriamente uma narrativa factual de algo que aconteceu. Não. Aquilo está na cara que é um mito. Vamos fazer uma rápida conversão de tudo isso. O homem tentava se curar num tal tanque que era agitado pelos anjos. Vocês acham isso possível? Tem algum anjo por aí agitando água em algum lugar? Então é verdade, é óbvio que isso é uma daquelas coisas das crendices populares que pululam em todos os lugares com curas, com milagres. As pessoas, os incautos, acabam seguindo aquilo, né? Rituais, e isso, e aquilo outro. Não, e toma um banho de luz assim, e faça esse tipo de decreto que a sua vida vai mudar. E siga esse roteiro de não sei o quê, que isso estava escondido há milênios dentro das tumbas, não sei de onde. Então você fica diante de coisas assim que é óbvio que faz. E depois do advento da nova era, esse movimento dos Estados Unidos aí, sabe, que começou a transformar, a trazer para o nosso universo, né, especialmente no Ocidente, essas coisas maravilhosas de cores, de chakras, disso e daquilo, e de magias, e de roda de não sei o quê, e energia não sei das quantas, e os anjos não sei do quê, e as luzes não sei da onde. Isso tudo, gente, era basicamente a mesma coisa que o tanque de Betesda. Jesus falou: você não vai se curar nesse tanque. Você pode ficar aqui tentando até o dia que você conseguir entrar nessa água, você não vai se curar. Eu não estou perguntando por que você não está entrando dentro do tanque. Eu estou perguntando se você está querendo ser curado. Se você quiser ser curado, eu sou a cura. Vou te curar. Então vamos entender o que representa o paralítico. O paralítico representa todos nós que estamos paralisados. Em determinados momentos da nossa vida, a gente sofre uma espécie de paralisação, de letargia. Nossa vida não anda. A gente não consegue resolver problema, a gente não consegue encontrar solução, a gente desanima, a gente se entrega, a gente perde as forças e aí a gente fica à espera de um milagre. Espera de águas que se movimente para a gente poder entrar dentro e tal. Então, o paralítico não é uma pessoa que não anda, o paralítico é uma pessoa que está sem movimento. E nós, muitas vezes, na vida, nos encontramos paralisados. Muitas vezes na vida, nós nos encontramos nessa situação, jogados no chão, deprimidos, à espera de um milagre. À espera, sabe, de conjunções favoráveis para a gente sair daqui. E muitos não saem. Esse homem estava há 38 anos paralisado, à espera desse milagre. E Jesus falou, eu perguntei se você quer ser curado, né? E o que representa Jesus? Jesus, ele representa tudo aquilo que pode curar e transformar a nossa vida. Não é apenas um homem, é o verbo transformador, é a verdade, é a luz para o nosso caminho, é a orientação que a gente precisa.
Porque a gente está perdido num mundo de ilusão. A gente não sabe para onde ir. E Jesus representa esse caminho seguro, esse caminho da realidade, esse caminho que vai tirar a gente desse mundo de maia, desse estado de entorpecimento, desse, sabe, dessa toca de Alice onde a gente entrou, dessa toca de coelho onde a gente entrou. Então a gente vive nesse país das maravilhas, sem entender realmente que a gente está num mundo onírico, num mundo de sonhos, num mundo de imaginação. A gente está vivendo um mundo de ilusões. E dentro desse mundo, a gente só encontra o quê? Sofrimento, dor. É um mundo provocado pelo quê? Pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, pelas comparações que nós fazemos, pelas nossas idealizações, por aquilo que a gente objetiva, por aquilo que a gente constrói como essencial para a nossa felicidade. Isso tudo é besteira. Isso tudo tira a gente do aqui, do agora, do presente, da realidade e coloca a gente numa instância ilusória que não existe. Num mundo que não existe. E a gente passa, às vezes, a vida inteira imerso nesse mundo que nunca vai ser alcançado. E aí vem Jesus para esse homem que está paralisado e diz: sim, pega, levanta, pega a tua maca e anda. Olha que coisa bonita. Quando nós somos surpreendidos pela verdade, quando nós somos surpreendidos pelo caminho certo, quando nós somos surpreendidos pela orientação correta, quando alguém diz para você que você precisa se soltar de tudo isso, esquecer esse tanque, esquecer essas ilusões, esquecer tudo isso. E anda. O anda representa o quê? Movimento. A cura só acontece com movimento. Ninguém consegue curar-se de nada parado, na inércia. A gente só consegue se curar com movimento, ou seja, com ação. Boas ações, ações corretas, né? Buda falava do caminho óctuplo, né? Do caminho perfeito, né? Que ele falava o tempo todo desse movimento, da ação perfeita, da escolha perfeita, do pensamento perfeito. Então ele falava sempre daquilo que a gente tem que fazer, reforçando o que Jesus dizia, né? A gente tem que colocar a nossa vida em movimento, a gente tem que andar. Ah, não tem a minha casa está uma bagunça. Onde eu olho está bagunça, onde eu olho está bagunça. Aí você desanima. Ah, não vou conseguir botar isso em ordem nunca, não vou conseguir arrumar. Aí você tem duas escolhas. Ou você entra nesse diálogo interno de desânimo, de deixa essa porcaria como está mesmo, ou você para de pensar e age. Vou arrumar esse cantinho. Deixei esse cantinho bonitinho. Vou arrumar esse outro. Não se preocupa com tudo que você tem que fazer. Faz aqui, esse pedacinho, com consciência. Quando você perceber, você já arrumou a casa inteira. Isso é um exemplo do que a gente pode fazer na nossa vida. A nossa vida, às vezes, a gente está imersos assim num oceano de problemas. Mas resolve uma coisinha de cada vez. Com consciência. Faz o que você pode. Como diz aquele ditado, né? O momento é agora. Você usa os instrumentos que você tem e faz o que você pode. Agora, usando os instrumentos que você tem e fazendo o que você pode. Esse é o segredo. Não é, não, amanhã eu faço. Vou começar a semana que vem. Não, mês que vem eu começo a ver isso, não sei o que. Não. Nunca vai chegar esse momento que você vai estar sempre procrastinando. Então é agora. Nesse exato momento. Não, a hora que eu tiver com os instrumentos adequados, que eu tiver, sabe? Não. Usa o que você tem. E se você começar a usar o que você tem,
instrumentos melhores vão chegar para você, naturalmente. O universo precisa entender que você está disposto a se movimentar. Está disposto a sair desse diálogo interno negativo, sabe? De desânimo. Então, é um movimento. E faça o que você pode. Não pense em fazer o que você não pode, o que não está ao seu alcance, o que você ainda não tem condições. Não, faça o que você tem condições. E aí o movimento te tira do quê? Te tira desse mundo da mente, desse mundo da imaginação, e te coloca no mundo real. Te coloca no aqui e no agora. E aí existe crescimento. Aí acontece com esse homem. Ele parou de ficar esperando esse milagre, essas águas que os anjos movimentassem essas águas, ele tivesse a oportunidade de entrar. Ele parou. Jesus falou: não, isso aí vai te curar, meu querido. Levanta, pega a tua maca e anda. Depois, mais tarde, encontrou Jesus e Jesus falou para ele: vá e não peques mais. Não é isso? Então, ele é vítima das próprias transgressões. Que o pecado, o que é? O pecado, a gente não tem nenhuma cartilha do que é pecado. Pecado é toda a transgressão aos princípios da natureza. Se existe um princípio da natureza, que é para todo mundo, o princípio do amor e da caridade. Todo mundo tem que amar. Quando nós não amamos, nós estamos pecando. É simples assim. Princípio da evolução, tudo tem que evoluir. Quando nós não evoluímos, nós estamos pecando, porque existe uma transgressão. Todas as vezes que você perde a conexão com a natureza, com os princípios da natureza, você está em pecado. É simples assim. Não precisa ser ciência, gente. Isso não é religião. A natureza é assim. Se você pular daqui, você vai cair? Você vai cair. Por que você vai pular? Se você sabe que você vai cair. Então, não pula. Então, a gente tem que compreender como é que funciona a natureza, como é que funcionam esses princípios, como é que eles regulamentam as nossas vidas. E parar de agir por idealização, né? Vamos pensar no aqui, no agora, na realidade do que é, de como funcionam as coisas, e nos colocar em harmonia com a natureza, parar de brigar com ela. Esse é o princípio. É isso que a gente tem que fazer. Então, essa passagem de Jesus no tanque de Betesda é uma das mais lindas. A gente precisa sempre estar comentando sobre essa passagem, porque fala justamente disso, né? Das vezes em que nós nos encontramos nesse estado paralisado. Jesus não curava paralítico. Jesus fazia as pessoas se movimentarem. Jesus não curava cegos. Jesus fazia as pessoas enxergarem. É isso que as pessoas não entendem hoje, o que o Evangelho quer nos mostrar. É uma linguagem simbólica. Nós vamos falar na semana que vem, Sara, lembra de uma passagem bonita sobre o cego de Betsaida. O que foi a cura do cego de Betsaida? De que forma, o que aquilo representa? Tá certo, gente?